Existem dois tipos de tundra: tundra ártica e tundra alpina. A tundra ártica localiza-se próximo ao Polo Norte, abrangendo o extremo norte do Alasca e do Canadá, Groenlândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. A tundra alpina é encontrada em vários países no topo de montanhas muito altas, como nos Alpes. Apresenta temperaturas muito baixas e a temperatura média chega a 8 graus Celsius. Os verões possuem a duração de apenas 2 meses e a temperatura não passa dos 12 graus. O solo praticamente permanece congelado a maior parte do tempo, com ventos fortes e muita umidade. O solo encharca, além de ser muito úmido. O gelo inicia o processo de descongelamento, formando pequenos pântanos. A vegetação é formada por líquens, musgos, gramíneas e arbustos, devido às condições de temperatura serem muito baixas, impedindo-as de crescer. O subsolo é muito gelado e, por esse motivo, as plantas como as árvores não conseguem fixar suas raízes para o crescimento e desenvolvimento. Sendo assim, geralmente não existem árvores nesse tipo de vegetação. Toda a vegetação cresce de forma lenta e junto ao solo, protegendo-as assim dos ventos muito fortes. Os animais que vivem nesse bioma são os que resistem ao frio e possuem camadas de gordura sobre a pele para resistência, além de uma quantidade de longos pelos espessos que os protegem. Alguns desses animais são os ursos polares, que hibernam por quase todo o inverno. Alguns animais típicos da região são os lobos árticos e as raposas árticas, os bois almascarados, as renas, a coruja das neves, o cisne da tundra, a perdiz das neves e a lebre ártica. Localiza-se no hemisfério norte do planeta, abrangendo a Ásia, Sibéria e Japão, América do Norte, Alasca, Canadá e sul da Groenlândia e a Europa, parte da Noruega e Suécia. O clima dessa região é subártico, caracterizado por um inverno muito frio, longo e seco, com temperaturas que chegam a menos 50 graus Celsius. O verão é curto e úmido, os dias são mais longos e as temperaturas podem chegar a 20 graus. As chuvas são pouco frequentes. Durante o verão, ocorre o degelo, formando lagos, pântanos e brejas. A flora da taiga é pouco diversificada devido às baixas temperaturas e à água congelada. As árvores crescem próximas umas das outras, formando uma densa cobertura e impedindo a penetração de luz solar intensa. Assim, a vegetação rasteira é pouco representada, sendo constituída por musgos, líquens e alguns arbustos. A taiga ou floresta boreal é um bioma formado principalmente por plantas do tipo coníferas, por isso também é chamado de floresta das coníferas. Na taiga, as principais coníferas encontradas são os pinheiros, abetos, laríceos e espruças. Essa vegetação possui algumas adaptações para sobreviver em regiões frias. As folhas permanecem vivas durante todo o ano e não caem. Assim, podem começar a realizar fotossíntese logo que a luz solar aumenta, não havendo gasto de energia para produzir novas folhas. No entanto, algumas coníferas possuem folhas caducifólias que caem durante o inverno para evitar a perda de água. É o caso dos laríceos. A forma de cone das árvores, como os galhos apontando para baixo, evita que a neve se acumule e danifique os ramos e folhas. As folhas são revestidas por uma resina que protege seus tecidos do frio e ajuda a manter a umidade e o calor. Outra adaptação é o pequeno tamanho das folhas, reduzindo a perda de água por transpiração. A fauna da taiga é composta principalmente por mamíferos, entre os quais estão as renas, alces, veados, lobos, ursos polares, linces, esquilos, coelhos, lebres e outros. Diversas aves também migram para esse ambiente durante o verão, pois são atraídas pela abundância de insetos que se multiplicam nos pântanos formados pelo degelo. A maioria dos animais migra para as regiões mais quentes ou hiberna durante o inverno. Outros permanecem na taiga, sendo protegidos do frio através de pelos, penas e peles espessas. Pode ser encontrado nas regiões entre os trópicos e os polos, nas Américas do Norte e do Sul, quase todo o continente europeu, Austrália e Ásia. São regiões com temperaturas que podem variar de menos 3 graus Celsius a 18 graus Celsius, tendo estações no ano bem definidas. Sua precipitação é igualmente distribuída durante o ano, exceto no interior dos continentes. Sua vegetação são as florestas temperadas, sendo plantas caducifólias, ou seja, que perdem folhas no outono e no inverno. Esta vegetação já sofreu forte desmatamento, sendo encontrada em áreas menores e muito protegidas, como parques e reservas.
A fauna é bem variada e, devido às mudanças climáticas, acabam desenvolvendo estratégias de sobrevivência para cada estação. Há aqueles que hibernam no inverno, como os ursos, enquanto outros armazenam comida, a exemplo dos esquilos. Outros apresentam hábitos noturnos, como gatos selvagens, morcegos, corujas e gambás. É comum na América do Sul, Argentina, Uruguai e Brasil, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, Europa, zona temperada continental, e na Ásia, zona central. As pradarias geralmente ocorrem em locais de climas temperados, com verões e primaveras chuvosos e inverno e outonos secos. Há dois tipos básicos de pradarias: pradarias tropicais, que apresentam clima quente e seco, e pradarias temperadas, com temperaturas que variam entre o quente e frio, dependendo da estação, desenvolvidas em locais mais úmidos. O relevo da pradaria é baixo, compondo uma paisagem homogênea, sendo sua flora formada por diversas espécies de gramíneas, vegetação rasteira, e plantas leguminosas. A fauna é composta por aves, avestruz, pombo, perdiz, pica-pau e etc., e mamíferos, búfalos, cavalos, mulas, veados, raposas, elefantes e etc., além dos répteis e insetos. Está localizado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, precisamente nos Estados Unidos, deserto de Nevada, no Chile, no deserto do Saara, na Arábia, no noroeste da Ásia, na costa continental da África e no interior da Austrália. O clima desértico é marcado pela pouca quantidade de chuvas, elevadas temperaturas e amplitude térmica diária também elevada. Nesse tipo de clima, os termômetros podem marcar até 50 graus Celsius durante o dia e registrar 0 grau durante a noite. A umidade relativa do ar é baixa e é por esse motivo que há súbita mudança de temperatura. A umidade do ar retém o calor e contribui para regular a temperatura. Com a baixa umidade, não há nada para reter o calor gerado pelo sol durante o dia e a temperatura cai à noite. De modo geral, a vegetação é formada por gramíneas e arbustos, distribuídos espaçadamente pelo terreno. Das plantas desérticas, a mais famosa é sem dúvida o cacto. A vegetação xerófila é predominante, sendo aquela adaptada ao ambiente seco e com adaptações para evitar a perda de água. Vale destacar os oásis, onde a vegetação é irrigada pelas fontes subterrâneas ou artificialmente, formando locais capazes de sustentar a vida humana com relativo conforto. A fauna não é tão diversificada como é em outros ambientes, sendo composta A floresta amazônica localiza-se no norte da América do Sul. Abrange os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima, além de menores proporções dos países Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Por estar localizada próxima à linha do Equador, a floresta amazônica parece um clima equatorial. Assim, é marcada por elevadas temperaturas e umidade do ar. Outra característica é o elevado índice pluviométrico. Em geral, as estações do ano da floresta distinguem-se por dois períodos, o seco e o chuvoso. A floresta amazônica é uma floresta tropical densa, formada por árvores de grande porte. A vegetação é dividida em mata da várzea, localizada em áreas baixas, sofre inundações periódicas conforme as cheias dos rios. Os solos da várzea são extremamente férteis e devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios. Mata de Igapó, localizada em áreas ainda mais baixas, sofre inundação permanente. Por esse motivo, encontra-se sempre alagada. Para sobreviver a essa condição, as plantas precisam apresentar estratégias e adaptações diferenciadas. Mata da terra firme, encontrada na maior parte da floresta amazônica. Não sofre inundações por localizar-se em áreas mais altas. A vegetação encontrada é de maior porte, como a castanheira. Além da exuberante flora, a floresta amazônica também abriga diversas espécies animais. Alguns animais encontrados são onças, sussuranas, jaguatiricas, peixes-bois, pirarucus, jabutis, ariranhas, tucanos, ararás, jiboia e sucuri.